Olá, no ar mais um episódio do VeraCast. Eu, Marcela Varani, tenho a honra de participar desse podcast incrível do Veracruz, que tem como objetivo principal trazer para vocês assuntos atuais ligados à saúde, sempre com uma linguagem fácil e didática. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o que muitos estão chamando de a droga da moda, os cigarros eletrônicos, mais conhecidos como vape. E para contar para a gente sobre os danos que esses dispositivos podem trazer para a saúde, eu recebo aqui o Dr. Ricardo Ciuffi, pneumologista. Bem-vindo. Marcela, muito obrigado pelo seu convite, obrigado Veracruz pelo convite e parabéns pela iniciativa. Tema extremamente importante e todos devem ser ao menos informados para poder transmitir essa informação aos seus pares. Obrigado novamente. Obrigada a você e também Dr. Vinícius Correia, oncologista, que vai trazer muita informação aqui sobre prevenção, né? Obrigado, Marcela, e como a gente está falando, realmente é um assunto dos mais urgentes de se tratar, até porque está em pauta, né? Ele está para ser votado agora na comissão do Senado, se vai ser aprovado ou não, então mais urgente do que nunca. Uma discussão muito relevante. Pesquisas mais recentes mostram que há mais de 2 milhões de usuários do cigarro eletrônico aqui no Brasil, a grande maioria de jovens, né? 1 a cada 4 brasileiros de 18 anos já experimentou pelo menos o chamado vape. Como é que vocês avaliam esse cenário? Exatamente. Quando a gente observa do ponto de vista retrospectivo o controle do tabagismo no Brasil, a gente observa que em 1989, aproximadamente, a prevalência do tabagismo no nosso país era por volta de 45%, isso somados homens e mulheres, e tivemos uma queda expressiva, de modo que, aproximadamente 2010, 2015, essa prevalência era por volta de 10%, 12%, um pouco menor no sexo feminino, 10%, um pouco maior no sexo masculino, devido a todo o controle do tabagismo, toda a convenção quadro para prevenção do tabagismo em território nacional. Em diversas medidas, o Brasil sempre foi um país modelo, só que a iniciação tabágica era cada vez menor. No entanto, de repente, surgiu um dispositivo que é mais minimalista, não deixa cheiro, conversa um pouco mais com a população mais jovem, tem um design muito semelhante a outros dispositivos que os jovens já acessam, como, por exemplo, telefone celular, é a mesma paleta de cores. Não deixa cheiro quando o jovem entra em casa, então essa iniciação tabágica ela começa a aumentar cada vez mais, começa com narguilé e de repente vem os dispositivos eletrônicos para fumar, que claro, a gente conversa sobre eles, sabemos de estudos de prevalência, mas vale reforçar que eles nunca foram permitidos, né? Eles são proibidos, tanto comercialização, publicidade, propaganda e importação são proibidos desde 2019 e isso vai ser revisitado, como o Dr. Vinícius trouxe para a gente, agora, né? Então vamos torcer para que de fato seja mantida essa proibição. Agora, doutor Vinícius, qual é a diferença do vape para o cigarro comum, né? Como é que ele funciona? O cigarro comum, basicamente, ele é feito com a combustão do tabaco, né? A folha do tabaco ela é utilizada como o princípio que vai ser utilizado ali entre outras substâncias. Você queima aquela folha de tabaco, ela libera uma série de substâncias que vão ser inaladas, entre elas principalmente a nicotina, o alcatrão, mas a gente sabe que tem mais de 2.500 substâncias, pelo menos 40 a 60 delas sabidamente cancerígenas. O cigarro eletrônico, a princípio, ele não tem combustão. Você tem uma parte que é uma pilha, que vai servir justamente para aquecer aquele líquido que está ali. Então você tem um reservatório onde você coloca um líquido e dentro desse líquido então você tem diferentes substâncias, inclusive nicotina, talvez numa quantidade menor do que o que a gente vê no cigarro convencional, mas também tem. E isso é uma confusão que muita gente faz, porque às vezes as pessoas acham que não tem nicotina no cigarro eletrônico, e a maior parte deles tem, aquele líquido que vai no cigarro eletrônico, a maior parte tem nicotina. E aí, a partir do aquecimento daquele líquido, eles soltam um vapor, que é um vapor d'água, mas que tem essas outras substâncias que vão ser então inaladas e que vão causar o prejuízo entre várias doenças que a gente vai comentar hoje ainda. E o vape pode causar dependência, é importante a gente ressaltar, né? Com certeza, com certeza. Igual o Dr. Vinícius trouxe, muitas pessoas tendem a falar que o vape solta muito mais fumaça que o cigarro convencional. O termo fumaça a gente aqui não pode utilizar quando falamos dos dispositivos eletrônicos para fumar, especificamente do cigarro eletrônico, porque não é produto exatamente da combustão. Eu não tenho a queima, não libero monóxido de carbono, não libero alcatrão, mas tenho diversas outras substâncias químicas que já foram isoladas nos cigarros eletrônicos, nos dispositivos eletrônicos para fumar. Mas sim, causa muita dependência, é um tipo diferente de nicotina, ele faz um pico muito mais rápido, libera neurotransmissores muito mais rapidamente e pode levar a uma dependência muito mais precoce quando comparado ao cigarro industrial. Então, quando a gente fala do cigarro industrial, esse cigarro comercial, que é o cigarro que é comprado em postos, etc.,
esse é o cigarro convencional também, que traz na literatura. Agora, o cigarro eletrônico, ele causa uma dependência muito mais precoce, porque não é a mesma nicotina do cigarro convencional, o cigarro industrial, que é uma nicotina chamada de freebase. É a nicotina, que é um sal de nicotina, que é o nic salt. Então, ela causa uma dependência mais precoce, faz um pico muito mais rápido, e a partir do momento que causa essa dependência mais precoce, quando o organismo fica sem, tem sinais de abstinência mais precocemente. E a absorção dessa nicotina no organismo se dá de outra forma, então? Sim, se dá de outra forma, muito mais precoce, chega lá no cérebro da pessoa e se liga a receptores muito mais rapidamente do que a nicotina do cigarro industrial. E que outras substâncias esse cigarro tem? Tem diversas, já foram isoladas mais de 1000 substâncias, mas tem algumas substâncias que têm uma importância angular quando a gente fala em causar doenças. Algumas delas, inclusive, cancerígenas, podendo causar câncer de pulmão e também câncer de bexiga e diversos outros tipos de neoplasia, como, por exemplo, algumas neoplasias hematológicas. Mas, para você ter um e-líquido, você precisa dissolver essas substâncias em algum líquido, como, por exemplo, o glicerol, como, por exemplo, o propilenoglicol, que são produtos que não são utilizados para uso clínico e, eventualmente, não são até liberados, mas podem ser tóxicos para pulmão. Quando a gente aquece o glicerol, ele libera a acroleína, que é uma substância sabidamente causadora de câncer, e tem diversas outras substâncias que, sim, podem causar câncer, como, por exemplo, alguns tipos de nitrosaminas, mas, repito, como eles não são liberados em território nacional, fica muito complicado a gente falar o que tem de fato nesses dispositivos eletrônicos para fumar em território nacional. Por isso, a maior parte das pesquisas elas vêm de fora. Então tem acetato de vitamina E, tem alguns dispositivos eletrônicos para fumar que também tem THC, e é muito complicado a gente generalizar, porque tem mais de 30 mil tipos de essências, tem mais de 8 mil tipos de cigarros eletrônicos. Então, quando a gente generaliza, é um pouco complicado, porque tem alguns que de fato não têm nicotina, só que tem alguns que têm doses muito altas de nicotina. E é sabido que pode passar de 100 aí o número de substâncias que as pessoas estão ingerindo sem saber do que se trata. Tem muita mistura, né? Justamente porque você tenta atrair os jovens com sabor, com cheiros diferentes, a quantidade de produtos usados é muito variado. E como não é controlado, é proibido em teoria, mas o acesso é muito fácil, você não sabe exatamente o que você está usando. A pessoa que compra o vaporizador ou compra o líquido que vai utilizar, ela não sabe exatamente o que ela está inalando. Então, o THC, por exemplo, que ele comentou, é um princípio ativo da maconha, por exemplo. Então, algumas substâncias, embora em quantidades muito pequenas, quando é feito o vapor dessas substâncias, a gente tem uma série de metais pesados, que vai variar também dependendo do tipo de líquido, que vão causando um dano muito claro, primeiro para o epitélio de boca, língua, orofaringe, até chegar efetivamente no pulmão. E a questão da nicotina é tão importante, o grau de dependência que ela causa, que a gente viu essa queda de mais de 30% no tabagismo convencional, o cigarro convencional, mas eu acho que o que mais impressiona, você trouxe o número que a gente tem 2 milhões aproximados de usuários hoje de cigarro eletrônico no Brasil, mas se a gente pega nos últimos 6 anos a quantidade de número, né, o número que aumentou, a gente tem um aumento de mais de 600% no uso do cigarro eletrônico. Então acho que esse aumento e a tendência disso é continuar, acho que é mais expressivo ainda do que o número absoluto em si, de que a gente tem 2 milhões de usuários, porque isso com certeza, os dados que a gente tem são muito ruins, a gente deve ter um número muito maior do que esse, numa população jovem que está entrando no vício e que provavelmente vai, a partir daí, ter acesso a outras drogas, talvez que causem ainda mais mal. E qual é a preocupação com relação à incidência do câncer relacionada ao uso do vape? O grande cuidado que a gente tem que trazer é que para você conseguir demonstrar efeito causa, isso leva tempo. O cigarro eletrônico, embora, se a gente for pegar os primeiros protótipos de cigarro eletrônico, foram da década de 50. A própria indústria, quando ela começou a perceber que a venda do cigarro convencional ia começar a ter alguns obstáculos por conta dos estudos que estavam saindo demonstrando o malefício do tabaco, elas já começaram a investir em novas maneiras de oferecer para as pessoas, para o usuário, o tabaco ou a nicotina. Mas isso entrou de maneira muito forte, esses vapes convencionais que a gente tem hoje, a partir de 2003. Isso se popularizou especialmente nos Estados Unidos a partir de 2009, 2010, na região de Stanford, que foi quando surgiu o primeiro cigarro com esse estilo, que é ligado a coisas mais jovens, eletrônicas. Então a gente ainda não tem um tempo suficiente de observação para definir o quanto que o cigarro eletrônico está relacionado ou não a um risco de desenvolvimento de câncer. A gente precisa de um tempo muito longo de observação, décadas, para a gente conseguir dizer que tal dispositivo ou que tal prática vai levar ao desenvolvimento de câncer ou não.
por ter substâncias que são cancerígenas, provavelmente isso vai acontecer. Talvez a gente tenha, eventualmente, tipos diferentes até de câncer, não necessariamente o mesmo padrão de câncer que a gente tem com cigarro convencional, mas a gente ainda não tem um estudo específico que consegue linkar o efeito do uso do cigarro eletrônico com o desenvolvimento de câncer. Mas não tenho dúvida que isso vai aparecer num prazo de tempo aí relativamente curto. E não vale a pena pagar para ver, né? Não vale a pena pagar para ver. O Vinícius trouxe um detalhe muito interessante. A gente tende muito a falar que o cigarro eletrônico é uma coisa nova, emergente no mercado, mas lá da década de 50 já tivemos estudos com 2 tipos de cigarro eletrônico, que é o Accord e o Eclipse. E eles foram rapidamente retirados do mercado porque a população estava inalando fibra de vidro, né, destes cigarros eletrônicos. Aí eles recuam no mercado. Eis que um farmacêutico chinês, Hong Li, que vem e inventa em 2003 o cigarro eletrônico, só que ele tinha um formato semelhante ao cigarro. Ele não conversava com o jovem. Quando a pessoa tragava, acendia uma luz vermelha na frente do cigarro e simulava exatamente a dependência física e psíquica. Isso retirava a dependência física e psíquica que ele inventa para o pai dele, que tinha câncer de pulmão e era tabagista, cessar o tabagismo. Só que o pai dele vai a óbito por câncer de pulmão e o próprio Hong Li que se torna um dependente de cigarro eletrônico, um tabagista dual. Quando a gente fala em tabagista dual, é a pessoa que usa cigarro industrial e usa o cigarro eletrônico. E aí o cigarro eletrônico ele vai aumentando, ele vai ganhando algumas outras gerações. Esse é o de primeira geração. De segunda geração parece uma caneta, vazava bastante, não era tão bom, né? O e-líquido dele vazava bastante. O de terceira geração é aquele dispositivo que a gente chama de dispositivo aberto, que é quando eu compro um e-líquido ou uma essência e recarrego o meu tanque. Ele é chamado de tanque. Ele é o que libera mais vapor e ele é classicamente utilizado naquelas competições de tricks, né? De cigarros eletrônicos, de algumas manobras que as pessoas fazem. E o de quarta geração é exatamente esse dispositivo fechado, que a gente costuma ver mais e que o acesso é muito mais fácil. E tem diversas marcas aí que já emplacaram no mercado, né? Então não é uma coisa nova, mas a gente já sabia que isso estaria errado. E o próprio Hong Li, que em 2005, ele funda uma empresa de cigarro eletrônico e vende por uma quantidade, por uma quantia milionária. E recentemente nos Estados Unidos, muitos jovens foram hospitalizados por uma lesão no pulmão, né? Por conta também do uso dos cigarros eletrônicos. A gente tem registro desses casos no Brasil já ou não? A gente tem, acho que esse boom, assim como o próprio cigarro convencional, que durante muito tempo foi algo considerado normal e até esteticamente bonito, relacionado à saúde, as propagandas sempre estavam relacionadas às atividades esportivas. Demorou a aparecer os primeiros estudos que mostravam o malefício do cigarro e a partir daí as pessoas começaram um pouquinho a entender qual era o problema que estava por trás de fumar. O cigarro eletrônico é a mesma coisa. A partir de 2019 é que a gente começou a ter os primeiros problemas relacionados ao cigarro eletrônico, especialmente nos Estados Unidos. Onde a gente tem mais dados hoje é Estados Unidos e Inglaterra, são lugares onde a gente tem uma população jovem muito grande. Você comentou do Brasil, mas a gente tem dados americanos que a população universitária americana, entre 17 e 20 anos, quase metade deles, pelo menos uma vez na vida, já experimentou o cigarro eletrônico, e 30% a 40% desses universitários são usuários corriqueiros do cigarro eletrônico. E aí a gente começou a aparecer em 2019 a primeira doença relacionada diretamente ao cigarro eletrônico, que recebeu o nome de EVALI. Então eles já têm, os Estados Unidos já têm computado uma grande quantidade, inclusive de quadros agudos da doença e mortes relacionadas à doença. No Brasil, até recentemente, não sei se o dado é atualizado, a gente tinha, porque não é aqui no Brasil não é você não é compulsório, não é compulsória a notificação, então não é uma doença de notificação compulsória. Até tentou ser, mas a Anvisa recuou, dizendo que se era proibido, não tinha como ela tornar compulsória a obrigatoriedade do médico relatar que teve aquela suspeita. Mas a gente tinha acho que 7 ou 8 casos já confirmados como relacionados ao uso de cigarro eletrônico, nenhuma morte aparentemente no Brasil. Lesões no pulmão, lesões na mucosa, tosse. Tem pesquisas nos Estados Unidos que já indicam, inclusive, problemas no desenvolvimento cerebral, né? Exatamente. Só resgatando o assunto da EVALI, que é a lesão pulmonar aguda induzida por cigarro eletrônico ou vape. Vale lembrar que os dados, eventualmente, eles podem ser subestimados. Por qual motivo? Porque essa epidemia da EVALI, ela coincide com a pandemia da Covid. E o aspecto tomográfico das doenças é um pouco semelhante. Então, o padrão tomográfico da EVALI é muito semelhante ao padrão tomográfico da Covid. Então, pode ser que muitos pacientes que tinham, de fato, EVALI foram conduzidos como pacientes portadores
da lesão, também lesão pulmonar aguda causada pelo cigarro eletrônico. No entanto, o cigarro eletrônico, ele sabidamente pode causar diversas doenças. Pacientes asmáticos, por exemplo, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, pneumopatias crônicas, eles podem ter uma piora do seu quadro de base, pode ter exacerbação do quadro de base. Tem estudos que utilizaram ressonância funcional e observaram que esses pacientes, mesmo com um uso por um curto período de tempo de cigarro eletrônico, eles têm uma hipofunção do córtex pré-frontal. Então, tem diversos efeitos, né? Inclusive, são descritos impotência sexual, perda da libido, dificuldade de memória, transtorno ansioso depressivo, ideação suicida. Então, diversos efeitos deletérios, tanto nicotínicos quanto não nicotínicos, nesses pacientes. E se a gente trouxer uma conta interessante aqui, vamos lá. Tem alguns dispositivos eletrônicos para fumar que a gente ficava assustado com esses dados quando a gente via, que o paciente falava, olha, eu estou utilizando tal dispositivo eletrônico para fumar que tem 7.000 puffs, 8.000 puffs. E a gente cruzava com a quantidade de líquido que tinha nele. De fato, esses pacientes eventualmente utilizavam isso em 4, 5, 6, até 7 dias. 12 ml daquele líquido com 50 miligramas por ml. Se a gente for fazer uma conta, vamos arredondar para 14 ml de líquido, que alguns dispositivos têm. Se ele utilizar isso em uma semana, ele está usando 2 ml de uma concentração de nicotina a 50 miligramas por ml. Então ele está utilizando 100 miligramas de nicotina por dia. Só puxar um pouquinho para o cigarro industrial. Cada cigarro industrial pode ter, de acordo com a normativa atual do país Anvisa, no máximo 1 miligrama de nicotina. Então, se a gente for utilizar o cigarro que tem a maior concentração de nicotina em território nacional, tem alguns pacientes que utilizam o equivalente ou mais a 100 cigarros por dia. Tá? E eu já pude acompanhar jovens que utilizam o equivalente a 6, 7, 8 maços de cigarro quando a gente compara a quantidade nicotínica. Então, propor uma cessação tabágica, e quando eu falo cessação tabágica, é propor que esse paciente cesse o uso de dispositivo eletrônico para fumar e vape, pode ser muito complicado. E atualmente, eu atendi alguns pacientes que me relataram que a empresa, a indústria lançou alguns dispositivos eletrônicos para fumar já com 3.000 puffs, ou seja, com 30 ml de um líquido a 50 miligramas por ml. Não sei se você já chegou a ter contato com esse tipo de dispositivo. Pacientes que usam isso 10, 15 dias. Então, assim, a quantidade nicotínica disso é muita coisa. Acho que vocês já citaram aqui um pouco no começo da nossa conversa, mas é importante a gente reforçar, até como um alerta para os jovens que vão nos acompanhar aqui, com relação a esses convites que são feitos, né? É o design moderno, é a cor, é o sabor, é o fato do dispositivo não ter um cheiro ruim, vamos dizer assim, e o jovem acaba envolvido por essa situação, né? O cigarro eletrônico hoje ele conversa muito com o que a juventude quer, né? De modernidade, de minimalismo, de cores. Então você consegue combinar com a cor do seu celular. O cigarro convencional, ele passou de ser algo muito bonito na década de 60, 70 para um estigma. Hoje a pessoa que fuma, pelo fato dela não poder fumar em lugares públicos, coletivos, ela se sente às vezes desconfortável de estar fumando, porque ela percebe que a pessoa ao lado está sentindo o cheiro e fica incomodada. O cigarro eletrônico ele não causa isso. Então o jovem ele não tem pudor nenhum em estar na balada, ou estar na frente do cinema, ou estar numa sorveteria e estar usando o dispositivo, porque na cabeça dele ele não está causando nenhuma estranheza e não está causando nenhum desconforto a quem está do lado. Então até a questão psíquica e social ficou muito mais fácil com o cigarro eletrônico do que com o cigarro convencional. Então aquilo que era para ser, em teoria, a porta de saída ou um mecanismo para facilitar a pessoa sair do tabagismo convencional, está virando a porta de entrada para esses jovens, que a partir daí ou vão continuar com o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, por exemplo, um dos primeiros dispositivos que foram lançados nos Estados Unidos, que não era ainda esse dispositivo fechado, ele começou a ser utilizado para usar cannabis. Então ele não deu certo, porque ele veio no sentido de se usar, você colocava o tabaco dentro do cigarro convencional, ainda era combustão, apesar de ser um dispositivo parecido com o vape, você queimava ainda, era feita a combustão, e aí começaram a utilizar para poder usar para aquilo, para poder fumar a maconha. Então é uma porta de entrada para uma série de outros vícios que vão pegar o jovem de maneira muito desprevenida. O jovem ele é mais inconsequente, ele não pensa tanto nos malefícios que ele vai ter a médio e longo prazo, ele é muito mais
sujeito a entrar em fake news, em achar que aquilo realmente não traz nenhum malefício maior. E existe por trás disso um fator da indústria, embora ela não possa comercializar isso de maneira legal, existe um interesse muito grande que essa população mais jovem tenha um acesso fácil a esse tipo de dispositivo. Pois é, e se a comercialização ela não é legalizada, é importante realmente a gente discutir como esse acesso se dá, né? Perfeito. A maior parte dos cigarros eletrônicos em território nacional eles são frutos de contrabando, né? E muita gente se utiliza do argumento de que ele não é tributado, por isso que não é liberado. Então, existe essa assimetria de argumentos, essa distócia que a gente sempre se preocupa, né? E se a gente for pegar o cigarro industrial, o próprio cigarro que é vendido em postos, etc. A maior parte dos cigarros industriais que é vendido em território nacional também é fruto de contrabando. Então, é tributado, faz parte representa uma boa parte da receita em território nacional, mas é muito pouco provável que isso de fato aconteça se, por alguma eventualidade, por uma tristeza enorme, eles forem liberados, mas torcer se pra eles não entra serem. de forma ilegal, é importante também a gente questionar o controle sanitário disso, né? Sim, que é a preocupação da Anvisa, que é justamente o que a Anvisa levou em discussão. Isso primeiro passou, isso é regulamentado desde lá de trás, 2009. A Anvisa já proibiu que esses dispositivos pudessem ser comercializados no Brasil, então também não é algo recente. Embora o boom do cigarro eletrônico aconteceu nos Estados Unidos a partir daí, 2009, 2010, a gente já tem uma regulamentação da Anvisa desde essa data. E isso foi revisto agora recentemente pela Anvisa, se ou não ter a liberação. Tinha um lobby muito grande, justamente com relação a você cobrar imposto, a você ter um maior controle do que vai ser ou não utilizado, qual é o composto que está sendo misturado naquele líquido. Então, existem alguns argumentos que justificam por que alguns segmentos querem que seja liberado. A Anvisa recusou, refutou. Então, a Anvisa deu o parecer mantendo a contrariedade e a proibição da comercialização. Isso agora está indo para o Senado, para então virar como projeto de lei. Aí passa a questão da vigilância e fiscalização da Anvisa, porque se tornar a lei que está liberado, a Anvisa vai simplesmente fiscalizar aquilo que vai ser regulamentado por lei. Mas é um problema muito sério, porque hoje qualquer jovem ou qualquer adulto entra na internet, então você compra pela internet. Se você for em qualquer uma dessas bancas de revista, alguns lugares, então na balada e assim, você consegue acesso e comprar e ninguém faz questão de esconder. Apesar de saber que é proibido, não tem nenhuma fiscalização, não tem nenhuma penalização, não está nem previsto em lei algum tipo de penalização legal para quem está comercializando isso especificamente, então todo mundo se sente confortável para vender. E rede social tem influenciado nesses hábitos também, né? Muito, muito, porque a rede social ela acaba trazendo alguns pseudo-exemplos que eles, na verdade, não emplacam. E traz exatamente aquela questão do cigarro industrial e a propaganda do cigarro industrial como alguém esteticamente muito bonito, com porte atlético, inclusive eram patrocinadores de Fórmula Indy, de outros tipos de esporte, e isso acabou sendo regulamentado cada vez mais, e aquelas pessoas que fizeram propaganda e publicidade dos cigarros industriais, elas tiveram algumas complicações, como, por exemplo, propagandas por vezes famosas, eles tiveram câncer de pulmão, né? E trazendo essa questão da aproximação, só revisitando esse assunto com a população mais jovem, tem alguns cigarros eletrônicos que eles sincronizam via Bluetooth com computador, com telefone celular, que eles têm despertador associado, que eles notificam mensagem, então é muito complicado. E trazendo também essa questão da escalada quanto à tributação do cigarro eletrônico, muitas pessoas se utilizam do argumento de que o tabagismo ele sempre foi muito importante para a receita nacional. Tanto que a nicotina e a ana rústica e a nicotina e a ana tabaco, elas fazem parte do brasão da República Federativa do Brasil. De um lado o café, de outro é a nicotina. Então isso é muito interessante. Eles se ancoram em argumentos muito antigos para defender uma ideia que, na verdade, ela é pura e estritamente comercial. Então eles querem fidelizar uma população extremamente jovem que, claro, vai usar cada vez mais a longo prazo aquele dispositivo. Então é muito mais fácil você fidelizar alguém de 18, 20 anos do que alguém de 50, 60 anos que já sabe que eventualmente aquilo faz mal e vai utilizar por um período de tempo um pouco menor. Quanta camada para a gente discutir algo tão nocivo para a saúde. Eu acho que o grande problema, e aí até na questão do que os governantes pensam, a conta que eles fazem é tão imediata do quanto vai se ganhar eventualmente cobrando imposto, mas eles esquecem até de olhar retrospectivamente para a própria história do cigarro convencional e ver que o cigarro, o tabaco, ele é a principal causa evitável de morte no mundo. São 8 milhões de mortes no mundo por doenças relacionadas ao cigarro, não é só câncer, mas doenças cardiorrespiratórias.
E a gente tem no Brasil mais ou menos uma estimativa de que mais de 400 pessoas morrem por dia por doenças relacionadas ao cigarro. Uma boa parte, pessoas jovens, pessoas economicamente ativas. Então, só o que o governo deixa de ganhar com a doença ou a morte desses indivíduos jovens, ou até com o que o governo tem que gastar no sistema de saúde por conta das doenças causadas, e boa parte dessas doenças são crônicas, são doenças que vão acometer o indivíduo por um período muito longo, com um custo caro de tratamento e com um tratamento, apesar de caro, com resultados muito ruins, que se você fizesse a conta de maneira fiel, talvez o que você arrecada hoje de imposto não vale o que você vai precisar gastar no futuro por conta das doenças que vão vir relacionadas ao uso desse tipo de dispositivo. Agora vamos reforçar um pouco o que vocês já trouxeram aqui, né? Essa crença, quem caiu nessa crença de que o vape vai te ajudar a parar de fumar, isso não existe, né? Exatamente, isso é um argumento muito perigoso e é uma falácia muito grande que vem sido ventilada de maneira muito confortável, né, nos corredores e etc. Tem um estudo grande que foi publicado por uma das revistas com maior fator de impacto no mundo, que comparou a terapia de reposição nicotínica ao dispositivo eletrônico para fumar na cessação tabágica, né? Esse estudo é um pouco curioso, que se a gente de fato ler o resumo do estudo, ele parece vender uma ideia, né? Só que aí você vai ler com um pouco mais de calma esse estudo, é o principal estudo publicado a respeito disso. Se você ver com um pouco mais de calma, de fato, pacientes que utilizaram cigarro eletrônico para parar de fumar, eles 52 semanas depois do estudo, de fato, fumavam menos cigarro industrial. Só que 80% dos pacientes que pararam de utilizar o cigarro industrial 52 semanas após o estudo, continuavam utilizando cigarro eletrônico. Então, e muitos deles eram tabagistas duais. Então, na verdade, ele não cessou o tabagismo, ele simplesmente trocou de dependência. A maior parte deles utilizava uma quantidade de nicotina muito maior. E uma parcela dos pacientes também desse braço do estudo que utilizou o cigarro eletrônico tiveram morte por eventos cardiovasculares. Então, é de fato um estudo falacioso. O dispositivo eletrônico ele não se presta à cessação tabágica, né? Ele não é uma alternativa à cessação tabágica. Eu tenho drogas de primeira linha, drogas de segunda linha. O dispositivo eletrônico para fumar ele não transita nesse meandro, ele não está lá, né? Eu tenho, por exemplo, terapia de reposição nicotínica com adesivo, com goma. Eu tenho bupropiona também, vareniclina hoje não está disponível, mas é uma droga de primeira linha para cessação tabágica. A nortriptilina também, em alguns documentos é. Só que o cigarro eletrônico não é uma forma de cessação tabágica, mesmo porque o paciente pode ter um efeito colateral grave às substâncias do cigarro eletrônico. E outra, ela não é liberada em território nacional. Em alguns países, ela de fato é uma alternativa à cessação tabágica, muito embora não seja respaldada pela literatura. Só que vários desses países eles já estão recuando nessa normativa, como por exemplo o Reino Unido. Agora são muitos os tipos de câncer que podem ser causados pelo hábito de fumar, né? São vários, alguns que a gente nem às vezes imagina, né? Os de cabeça e pescoço, então boca, língua, orofaringe, garganta, pulmão são os mais comuns. A gente sabe que pulmão, 80%, 85% dos casos são causados pelo cigarro. Então, embora todo mundo sempre conte aquela história, eu conheço, o meu avô tem 85 anos, 90, fuma desde os 10, nunca teve nada. Então, nem todo mundo vai desenvolver câncer, mas o fato é que o risco ele é muito maior. Mas câncer de bexiga, tumores de estômago, câncer de pâncreas, então uma série de outros tumores têm relação direta com o cigarro. O cigarro, de novo, é o principal causador, é a principal causa evitável de morte no mundo e a principal causa externa de desenvolvimento de câncer. Talvez depois álcool e obesidade venham juntos, mas nada se compara ao cigarro para causar câncer em praticamente qualquer lugar do organismo. E tem uma orientação para aquele pai, para aquela mãe que estão vendo o filho fazer uso do vape e não sabem muito o que fazer? Acho que a principal orientação talvez seja fornecer um suporte domiciliar. Acho que esse é um fato muito importante que a gente tende a conversar cada vez mais em consultas. Orientar sobre os eventuais malefícios, claro, acompanhar o VeraCast e esse nosso bate-papo muito bacana, né? Para poder informar as pessoas que não utilizam e pensam em utilizar que de fato não é uma boa. E para os pacientes que já fazem uso, aí, claro, eles precisam de um acompanhamento médico, pneumológico, oncológico, para que eles possam ser incluídos em um programa de cessação tabágica estruturado. Porque muitos desses pacientes, se eles utilizam uma dose muito alta de nicotina, se de repente eles jogam fora o dispositivo eletrônico para fumar, eles podem ter uma abstinência grave. Então é necessário
muito cuidado na condução clínica da cessação tabágica desses pacientes. Mas, claro, precisa ser uma cessação estruturada. Não adianta este paciente ir na farmácia. Inclusive, é um detalhe importante que nós vamos trazer aqui. Muitas farmácias estão com uma falta muito expressiva de terapia de reposição nicotínica, como, por exemplo, o adesivo. Então, tem vários pacientes que me procuram no consultório, propõem uma cessação tabágica para eles circulam em todas as farmácias da região e não encontram adesivo de nicotina. Por qual motivo? Porque o paciente que está utilizando o dispositivo eletrônico para fumar, ele passa na farmácia, pega adesivo e, de repente, ele começa a utilizar junto com o dispositivo e, claro, uma cessação não estruturada tem tudo para não dar certo. Né? Então esse paciente ele precisa de uma terapia cognitivo-comportamental, ele precisa eventualmente de suporte farmacológico, mas mais que isso, ele precisa de um segmento, um acompanhamento para prevenção de recaída em um segundo momento. Parar de fumar não é fácil, mas não é impossível, mas é muito difícil de você conseguir isso sozinho. E eu acho que uma informação que é importante ficar é que você hoje tem essa ajuda disponível, não só no mercado privado, mas o SUS oferece isso de maneira muito eficiente, mesmo para quem não tem condições de buscar um médico no privado. Então não é que isso está distante da população, tanto é que a gente conseguiu reduzir em 30% a 40% o número de tabagistas nos últimos 20 anos no Brasil, conseguindo disponibilizar para a população o acesso a esses profissionais, que muitas vezes vai ser o pneumologista, o psicólogo, a terapia comportamental e a terapia medicamentosa. Então a gente tem hoje um arsenal que é o suficiente para aquele paciente que deseja parar de fumar. Mas esse é o primeiro passo, é ele ter o desejo de parar de fumar. Você não vai conseguir, o pai não vai conseguir fazer com que o filho que use vape simplesmente proibindo ou questionando. A juventude ela é muito questionadora e ela gosta de entrar em embates. O que você precisa é informação, é trazer justamente a elucidação para aquelas pessoas que usam, tenham a dimensão do problema que elas estão adquirindo e a maneira que é possível delas saírem desses vícios procurando ajuda. Essa ajuda existe e não é difícil. Então, acho que essa informação talvez seja uma das mais importantes para que as pessoas... Hoje você tem telefone que você pode ligar no SUS, que te dá um apoio e te indica quais são os caminhos que você precisa. Hoje no posto de saúde você tem disponível uma série de medicamentos que são eficientes e que ajudam e que o paciente pode pegar gratuitamente. Então, parar de fumar não é fácil, geralmente demanda que você tenha ajuda profissional. São muito raros os casos que a pessoa simplesmente fala, eu vou parar de fumar, e ela tem sucesso sozinha, existem, mas são raros. Mas com ajuda profissional isso se torna mais fácil. Uma coisa precisa ficar claro também, que em um primeiro momento a pessoa pode até fumar porque ela quer, mas em um segundo momento ela fuma porque ela precisa, porque ela desenvolveu uma dependência farmacológica importante à nicotina. Então ela não fuma mais porque quer, como o pessoal achava anteriormente. Não é uma opção fumar, ela precisa fumar. E por isso a gente não pode julgar o paciente tabagista, da mesma maneira que a gente não pode julgar o paciente obeso, da mesma maneira que a gente não pode julgar nenhum paciente, porque ele tem um CID, um Cadastro Internacional das Doenças, e esse paciente ele tem uma dependência nicotínica. Né? Ele tem uma doença chamada dependência nicotínica, e essa doença precisa ser tratada com acompanhamento e com tudo que ele precisa e outra. Tem muito paciente que me procura e ele fala, doutor, vou parar aos poucos de fumar e quando eu ver eu já parei. Será que isso é legal? Se a gente observa na literatura, quando o paciente vai parando aos poucos de fumar e de repente para, a recaída é muito mais comum. Por qual motivo? Porque ele tem uma falsa percepção de que ele domina o hábito, de que ele tem o completo domínio do uso dos cigarros eletrônicos, e também isso vale para cigarro industrial. Então, por isso, a busca por uma cessação estruturada é muito mais justa com o resultado que a gente busca obter. Tem exemplos também a seguir, né? Tem movimentos na internet já, nas redes sociais, #SemNicotina, de influenciador que mostra os benefícios para o próprio corpo, inclusive é um movimento recente, após deixar de usar o cigarro eletrônico. Tem o VeraCast com muita informação para você a respeito disso, profissionais que podem trazer conhecimento e orientação. É sempre importante buscar ajuda realmente, né? Eu acho que acho que isso é o principal, né? Que a gente consiga propagar da mesma maneira que as notícias ruins ou que os vícios são propagados de maneira tão fácil hoje pela internet, que a gente consiga também que as notícias boas ou que a verdade possa prevalecer em todos os meios de comunicação e mesmo nos meios sociais em que a gente convive, em que esses jovens convivem. Hoje você tem um acesso à informação muito rápido. Você não consegue, às vezes, discernir qual é a sua fonte, quando a fonte é uma fonte adequada ou não. São os malefícios e os benefícios da internet e desse mundo em que o imediatismo tudo é para ontem.
Mas o fato é que se a gente consegue fazer com que as informações sérias sejam divulgadas e passadas de maneira muito clara, isso em algum momento vai sobressair as informações erradas. Não é à toa que a gente conseguiu reduzir tanto o tabagismo convencional. Então, assim, não faz muito sentido você querer liberar algo para depois você ter que impor uma série de obstáculos para que aquilo que você liberou não seja acessado. Isso parece que é totalmente contraproducente. E aí eu acho que fica mais uma vez um alerta, já que a gente está num momento que eu acho que é crucial, porque isso está no Senado para ser votado, que essas pessoas que justamente se engajam e que conseguem engajar as outras pessoas na internet, nas mídias, que essas pessoas se engajem para pressionar o Congresso, para pressionar o Senado, para que esse tipo de lei não seja aprovado. Porque depois que você aprova, depois que você facilita o acesso, vai continuar tendo contrabando, vai continuar tendo uma série de substâncias no mercado que não vão ser fiscalizadas, você vai continuar tendo cada vez mais pessoas usando esse tipo de dispositivo, e o malefício ele vai vir daqui a 10, 15 anos de maneira muito, muito clara, como a gente vê hoje com cigarro convencional. O Dr. Vinícius trouxe um detalhe muito interessante algumas vezes. Ele falou por 2 vezes que a principal causa de morte evitável no mundo, 8 milhões de pessoas morrem anualmente por consequências diretas ou indiretas do tabagismo. 7,2 milhões de pessoas morrem anualmente por consequências diretas e 800 mil pessoas morrem por consequências indiretas. É o que a gente chama de tabagismo passivo, ou second-hand smoker, que é o tabagismo de segunda mão. Isso é descrito também no uso dos cigarros eletrônicos. Pessoas que convivem com pacientes que utilizam cigarros eletrônicos, elas têm mais tosse, elas têm mais exacerbação de quadros respiratórios que eventualmente elas já têm, eles exacerbam mais de asma, exacerbam mais de enfisema, exacerbam mais de bronquite. Então, não dá pra gente subestimar também o tabagismo passivo no cigarro eletrônico. Então, já são observadas muitas consequências de pessoas que convivem com pacientes que usam cigarros eletrônicos. Eu acho que é um detalhe muito importante para a gente trazer aqui para a mesa. Por qual motivo? Porque tem muita gente que está numa mesa e eventualmente nunca utilizou cigarro eletrônico, mas vai ver tá tossindo daqui 1, 2, 3 semanas. Então, o papel dessa pessoa, eventualmente, é informar a pessoa que usa cigarro eletrônico, né? E muito obrigada por trazerem tanta informação e tanto conhecimento, compartilhar aqui com as pessoas, para que a gente possa alertar, sobretudo, os jovens nesse momento, doutor Vinícius. Obrigada mesmo. Obrigado e parabéns ao Veracruz pela iniciativa e por trazer, eu tenho acompanhado o VeraCast e trazer sempre assuntos que são bastante atuais e que se precisam ser discutidos, muitas vezes trazem um debate que eu acho que só enriquece e que é importante para que a população fique ciente. Doutor Ricardo, até a próxima. Muito obrigada, viu? Marcela, muito obrigado pelo convite. Obrigado, VeraCast, por me convidarem para fazer parte dessa mesa. Obrigado, Dr. Vinícius, por estar comigo aqui e dividir essa mesa comigo. E é isso. Tema de discussão premente, a gente precisa cada vez mais conversar sobre dispositivos eletrônicos para fumar e cigarros eletrônicos. E claro, não são uma alternativa à cessação tabágica, que estão buscando uma população que não ia começar a utilizar cigarro industrial. Por isso a importância da discussão. Obrigado. É isso, o recado foi dado, missão cumprida por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse episódio. Não se esqueça de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, fazer todo o alerta por aí, né? Afinal, conteúdo como esse que a gente trouxe aqui hoje pode ajudar muita gente. Obrigada pela audiência e até a próxima terça-feira, no mesmo horário, 8 da noite, em mais um VeraCast. Até mais.